Olá, a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração que está em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, a palavra do Senhor é clara. O Salmo 66, 18, e queridos amados seguidores em Cristo, que Deus abençoe vocês, obrigado pela ajuda que você vem colocando aí, o seu like aí, o seu joinha, você que ativou o sininho, você que repassa essa mensagem para que o nome do Senhor seja glorificado, não a nós, Senhor, mas a tua glória, porque há muitos que precisam da palavra de Deus que eu não posso levar, mas você pode. Glórias a Deus. O Salmo 66, versículo 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A mão do Senhor nunca vai estar encolhida para que você possa clamar. Os ouvidos do Senhor nunca estarão fechados para ouvir a sua oração. Mas Isaías descreve outros pecados que impediram as bênçãos prometidas por Deus para o seu povo. É só você ler o capítulo 58. O pecado, irmãos, e a iniquidade na vida do crente, eles levantam um muro entre ele e Deus. E por causa dessa barreira, tal crente já não desfruta do favor de Deus e nem de proteção, socorro ou livramento. E quando você está na iniquidade, Deus não pode ouvir as tuas orações. Glórias a Deus. Se você for lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 a seguir, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e vos receberei. E eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando você levanta a sua mão e aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, agora você não tem mais comunhão com as trevas, você já não pode estar fazendo as coisas erradas que você fazia, porque agora você vai se tornar uma nova criatura. Então, quando se fala em jugo desigual, o crente não deve ter comunhão ou amizade íntima com o incrédulo, porque tais relacionamentos corrompem a sua comunhão com Cristo. Então, nesse contexto, você pode colocar a sociedade, os negócios, as ordens secretas como maçonaria, o namoro e casamento com incrédulos.
A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser no mínimo necessária à convivência social e econômica, ou seja, no trabalho, né? Ou como intuito de mostrar o incrédulo o caminho da salvação. E aí o Senhor fala no versículo 16, o tempo de Deus com os ídolos. Paulo apresenta, irmãos, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo, um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo o templo de Deus e do Espírito Santo, não pode ser habitado por demônios. Os ídolos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, representavam demônios. Logo, a pior forma de profanação no Antigo Testamento era colocar ídolos no próprio templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, permitindo aos demônios ter acesso a ele, né? Onde Belial se refere a Satanás, né? Lucas 10, versículo 19. Embora um espírito imundo, irmãos, não possa habitar lado a lado com o Espírito Santo no verdadeiro crente, pode haver circunstância em que um espírito maligno haja no indivíduo cuja sua conversão esteja em marcha, ou seja, no novo convertido, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. E a conversão pode às vezes envolver a expulsão de demônios de uma pessoa que sinceramente deseja seguir a Cristo, mas que ainda está enfrentando problemas maiores com certos pecados. Até ser aniquilado aquele poder, o controle demoníaco, a pessoa não poderá experimentar uma salvação plena e completa e assim se tornar, oh glória, um templo de Deus. Eu fico vendo aí essas igrejas aí com essas pastoras profanando o templo de Deus, com as suas vaidades, com as suas lascívias, pecado em cima de pecado. E o Senhor diz: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Oh glória! Até no Antigo Testamento, a separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo. O povo de Deus, ele deve ser santo, diferente e separado de todos os povos a fim de pertencer exclusivamente a Deus. E uma principal razão por que Deus castigou o seu povo, tanto no desterro na Síria e na Babilônia, foi o seu apego obstinado pela idolatria e o modo pecaminoso de vida dos povos vizinhos. Já no Novo Testamento, Deus ordenou a separação entre o crente e o sistema mundial corrupto, a transigência ímpia, oh glória. Aqueles que na igreja pecam e não se arrependem dos seus pecados, glórias a Deus, os mestres, igrejas ou seitas falsas que aceitam erros teológicos e negam verdades bíblicas, não estão fazendo a vontade do Senhor. A nossa atitude, irmãos, nessa separação do mal deve ser de ódio ao pecado, a impiedade e a conduta de vida corrupta deste mundo. Não dá para você servir a dois senhores. 1 Pedro 4,13 diz: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas você tem que dar um passo à frente do pecado e servir a Deus com honestidade, em verdade e em justiça. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Você tenha uma boa semana, em nome de Jesus.